Há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Está ordenado ao homem morrer uma vez, mas depois disso, o juízo. Mas muitas vezes, como clérigo, encontro pessoas que não desejam falar sobre a morte. Por quê? Nos Estados Unidos, aos 17 anos, um adolescente já viu uma média de 15 mil assassinatos na televisão, e há uma grande quantidade de best-sellers sobre a morte agora. E alguns pensam na morte como uma parte da vida. Sir Winston Churchill disse uma vez: quanto mais velho você fica, mais sono você precisa. Finalmente, você dorme o tempo todo. Na vida, há muitas avenidas, ele disse. Mas todas levam a essa morte que tudo abrange. E eu quero te perguntar nesta noite: você está preparado para morrer? Fez alguma preparação para a sua morte? Ah, sim. Talvez financeiramente você tenha. Mas e o seu espírito, sua alma, que vai viver para sempre? Você fez um estudo sobre isso? Oh, ocupa muito dos seus pensamentos, eu sei disso. Mas a perda e a separação das coisas que você ama, você não gosta de deixar para trás a família e os amigos, e para outros, não é apenas um momento da vida, mas é uma interrogação. A morte traz tanta incerteza e nos perguntamos: por quê? Por quê? Por quê? Você vê um jovem homem cortado no auge da vida e pergunta: por quê? Ou vê um menino ou uma menina e pergunta: por quê? Por que tudo isso tem que acontecer? Parte disso é o terror e o medo do desconhecido. As pessoas nunca gostam de estar despreparadas. Elas ficam ansiosas com o futuro. E quero citar uma passagem de Amós, no capítulo 4, que diz: preparai-vos para encontrar o vosso Deus. Você está preparado? Se não estiver preparado e tiver dúvidas sobre isso, pegue o telefone e ligue para o número que está na sua tela. Haverá conselheiros lá que falarão com você sobre como se preparar para enfrentar a morte e o juízo. Agora, queremos suavizar a realidade da morte. Não queremos falar sobre isso. Alguns de nós não querem nem pensar sobre isso. Então, temos muitos cosméticos e plásticas faciais. E a busca frenética pela mítica fonte da juventude continua. Mas não quero recorrer esta noite aos psicólogos, aos sociólogos ou aos estudantes de medicina, mas à Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a morte? Primeiro, a Bíblia diz que a morte é um inimigo do homem e de Deus. Paulo a chama de inimiga. Ele diz em 1 Coríntios 15, o último inimigo que será destruído é a morte. Agora, ela é um inimigo de Deus porque Deus nunca quis que o homem morresse. Quando Ele nos criou, Ele quis que vivêssemos para sempre. Mas quebramos a sua lei, nos rebelamos contra Ele. E Ele disse: se fizerem isso, vocês irão morrer. Ele teve que cumprir a sua palavra. Nem o pecado, nem a dor, nem a doença, nem a morte faziam parte do plano original de Deus para o homem. A morte foi a pena para o pecado quando Ele disse: certamente morrerás. E o juízo, pó és e ao pó retornarás, veio após a rebelião do homem. Você está preparado? E em segundo lugar, a Bíblia ensina que esse inimigo da morte será destruído. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando estivemos na Rússia no ano passado e visitamos essas grandes catedrais ortodoxas, tive o privilégio de pregar nelas o Evangelho, assim como faço aqui, e na União Soviética tive um teólogo da Academia Teológica de Leningrado que me disse no carro, enquanto viajávamos, ele disse: Senhor Graham, eu gostaria de ver o Senhor dar mais ênfase à ressurreição de Cristo, porque, disse ele, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. E pensei comigo mesmo, aqui estou eu, aprendendo aos pés de um homem na União Soviética sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Agora, algumas pessoas questionam a ressurreição nesta era científica, mas Arnold, de Rugby, disse: não conheço nenhum fato na história da humanidade que seja atestado por evidências mais completas e melhores de toda sorte.
Sir Edward Clarke, o juiz da alta corte inglesa, disse há algum tempo: a evidência da ressurreição eu aceito incondicionalmente como fato. Repetidas vezes na alta corte, obtive um veredicto com base em evidências que não eram nem de perto tão convincentes. Muitos dos nossos cientistas acreditam na ressurreição de Jesus Cristo. Agora, em terceiro lugar, a Bíblia ensina que este inimigo da morte já foi derrotado. Já derrotado. Paulo diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepulcro, onde está a tua vitória? Pela morte e ressurreição de Cristo, ele disse: eu sou aquele que vive e estava morto, e eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves do inferno e da morte. Pense nisso. Ele tem as chaves do inferno e as chaves da morte. Agora, o que é essa derrota da morte? Paulo a compara a um inseto venenoso, cujo ferrão foi retirado. Ele diz: o aguilhão da morte é o pecado. Agora quero que você pense na morte para uma pessoa que não conhece Cristo, para um descrente. Esses cantores estão revivendo aquela velha canção pop de David Clayton Thomas, que diz: e quando eu morrer, espero que não haja inferno. Mas a Bíblia ensina que haverá um juízo, e você não pode ler a Bíblia sem perceber as referências ao inferno. E não vejo como um clérigo pode pregar sem falar sobre isso, porque está tão presente nas Escrituras, e quem mais falou tanto sobre isso foi Jesus, mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Estar no inferno é estar fora da presença de Deus. O que é o inferno? Não vou te dar a minha imaginação. Não vou fazer o que alguns fizeram no passado e usar sua imaginação. Não vou fazer o que outros fizeram no passado e usar sua imaginação para assustar as pessoas. Devemos ser assustados. Mas quero te dizer o que eu acredito que a Bíblia ensina. Existem 3 palavras que descrevem o inferno na Bíblia para mim. Uma delas é fogo, pois o nosso Deus é um fogo consumidor, diz Hebreus 12. Mas a Bíblia também ensina que o fogo é usado simbolicamente. Diz: as nossas línguas estão acesas pelo fogo do inferno. Isso não significa combustão literal em Tiago. É simbólico, e Jesus usou esse símbolo repetidamente. Eu acredito que o fogo é uma sede por Deus Todo-Poderoso, que nunca será saciada. Você sairá para a eternidade com sede de Deus, e nunca o encontrará. E nunca encontrará a realização que perdeu nesta vida. E depois, em segundo lugar, a palavra escuridão. A Bíblia diz: Deus é luz. E Mateus 8,12 diz: mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. O inferno é chamado de trevas exteriores. É separação de Deus nas trevas. Essa é a razão pela qual aqueles que vão para o inferno não verão mais ninguém. Estará escuro demais. Você não vai para lá e montar um clube noturno e se divertir com belos campos de golfe e todas as coisas boas como alguns pensam. Não. É separação de Deus, das trevas, da luz. E então, a terceira expressão que Jesus usa é a segunda morte. Deus é vida. Estar separado da vida, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, diz Apocalipse 20:14. Você morre pela primeira vez naturalmente. Seu corpo morre. Agora sua alma, seu espírito ainda está vivo, mas está morto. Está morto para Deus, assim como está hoje à noite. Existem milhares de pessoas aqui nesta audiência, no sul da Flórida, nesta noite, cujo espírito está morto para Deus. Seu corpo está vivo. Você vai à igreja. Você é religioso, como a maioria das pessoas ao redor do mundo. Você vai à Índia e encontrará mais religião do que em qualquer outro país do mundo. Mas no fundo do seu coração, você realmente não conhece Cristo. Você não fez as pazes com Deus. Agora Deus não tem prazer no inferno. Ele não criou o inferno para você. Ele fez o inferno para o diabo e seus anjos. Mas se você persistir em seguir o caminho do diabo, é para lá que você vai.
Agora, quando Jesus Cristo morreu na cruz, isso foi um juízo. Deus julgou Cristo no seu lugar. E Jesus, sendo quem ele era, tinha a capacidade de suportar o inferno por você. E quando Cristo disse, meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento terrível, de uma forma que não podemos compreender ou entender, o Senhor Jesus Cristo e seu Pai foram separados. E Jesus tomou as dores do inferno. E ele sofreu naquele momento tudo o que o homem algum dia será chamado a sofrer. Ele fez isso por você, porque ele te ama. E agora Deus diz: você deve se arrepender dos seus pecados e recebê-lo no seu coração. E se você não fizer isso e persistir em ouvir a voz do diabo que diz que você tem muito tempo, ou que te diz que isso não é verdade, ou qualquer coisa que ele esteja sussurrando para você, sim, você precisa tomar uma decisão. Você tem que escolher entre algumas coisas erradas na sua vida e precisa fazer uma escolha com Cristo. Qual será a sua escolha? O que é a sua escolha? Se você quer fazer uma escolha esta noite por Cristo, ou se quiser conversar sobre isso, pegue o telefone e ligue para a pessoa que está do outro lado daquele número na sua tela. Anote esse número. Agora, você pode discar várias vezes e continuar tentando. Eles estarão lá a noite toda. A morte de Cristo foi um juízo, e as Escrituras dizem que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, todas as mulheres sejam salvas. Esse é o desejo de Deus. Ele deseja isso tanto que deu seu Filho para morrer na cruz por você. E as palavras usadas nessas Escrituras são desejo e vontade, não vontade e propósito. Não é vontade ou propósito de Deus que você morra. É o desejo de Deus que você seja salvo, e você tem uma escolha. Agora, e quanto ao que acontece com o crente? Muito poderia ser dito sobre isso. Eu poderia falar a noite inteira sobre o céu e sobre as alegrias, a emoção e o entusiasmo que será o céu para todos nós que conhecemos Cristo. Em Cristo, o julgamento já passou, a tempestade acabou, o inferno passou. Se você conhece Cristo, não haverá julgamento para você. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há inferno para você. Você viverá eternamente com o Senhor Jesus Cristo e com os santos de todas as eras. Pela sua morte, ele destruiu a morte. Em Cristo, não vemos mais a morte como o rei dos terrores. Paulo disse: tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ele disse que estar com Cristo é melhor do que viver aqui e agora. Eu quero estar com Ele, disse o apóstolo Paulo. Por quê? Foi porque ele trabalhou tanto para Cristo ou porque sofreu tanto? Não. Ele estava pronto porque, há muito tempo, ele havia encontrado Cristo na estrada de Damasco e teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. E Cristo entrou em seu coração e ele encontrou uma realização, uma paz e uma alegria. Ele encontrou o propósito e o sentido de sua vida quando teve aquele encontro com Cristo. Você pode ter a mesma experiência com Cristo esta noite, bem aqui, antes de sair daqui. Muitas pessoas pensam que é um longo processo, e pode haver um processo no qual você é convencido pelo Espírito de Deus, e pode haver um processo como o nascimento. Há o momento da concepção, os meses de gestação, depois vem o nascimento e depois vem o crescimento. Todos esses são diferentes passos e diferentes processos. Alguns podem acontecer quase de uma vez. Não sabemos como o Espírito Santo age nesse momento na vida de cada indivíduo. Às vezes é individual, mas hoje à noite você precisa dar um passo em direção a Cristo e ter certeza. Se você não sabe e não tem certeza, seja certo. Muitas pessoas não têm uma data para quando vieram a Cristo, mas é bom para muitas pessoas vir e fazer uma data e dizer: sim, aquela foi a noite em que eu me tornei certo. Agora, a conquista da morte é a grande realização final do que chamamos de cristianismo e judaísmo. A morte física é apenas uma transição da vida na terra com Cristo para a vida eterna no céu com Cristo.
É como passar por uma porta quando você morre. Você sai de um quarto e entra em outro maior, que é mais bonito e mais maravilhoso. E a transição que chamamos de morte é baseada no fato de que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Porque sabemos que Cristo, sendo ressuscitado dos mortos, nunca mais morrerá. A morte já não tem domínio sobre ele, diz Romanos 6, porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Você não morrerá sozinho se conhecer a Cristo. Eu acredito, como disse em um livro que escrevi sobre anjos, que existe um anjo da morte. E esse anjo vem e te toma pela mão e te conduz à presença de Cristo. É uma coisa maravilhosa morrer como um crente. Eu vi crentes morrerem e vi aqueles que não conheciam Cristo morrerem. E há uma grande diferença na maneira como eles morrem. Hoje em dia, as pessoas estão tão sedadas que não temos mais as últimas palavras delas como antigamente. Mas eu tenho muitas lembranças de pessoas morrendo e falando sobre a música que elas ouvem, falando sobre quem elas veem. Minha própria mãe tinha ela parecia ser capaz de ouvir e ver o futuro. Jesus disse: quem crê em mim jamais morrerá. Crês tu nisso? Ele quis dizer que você jamais morrerá espiritualmente. Um ateu só vê um fim sem esperança para a vida, mas o cristão vê uma esperança sem fim. Olhamos além da nossa tristeza presente para o triunfo de Cristo. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Mas Cristo traz uma liberdade permanente do mal para o crente que morre nele. Aqueles que não conhecem Cristo podem não desejar isso. Eles podem preferir. Continue vivendo nos seus pecados. Você tem pouco tempo, então aproveite. À medida que envelhecemos, a vida vai nos pressionando. Aproveite o máximo agora. Essa é a filosofia de muitos aqui no sul da Flórida, assim como em todo o mundo. Você não tem muito tempo. Você estará na eternidade, e a decisão que tomar esta noite pode decidir onde você estará. Você conhece Cristo? A palavra partir. A Bíblia usa a palavra partir. Veja, a Bíblia ensina que somos cidadãos de dois mundos agora. Eu sou cidadão dos Estados Unidos, mas também sou cidadão do céu. Sou cidadão de outro mundo, o céu. E é para lá que vou, e estarei lá. Não vai demorar muitos meses ou anos até eu ir. A grande maioria da minha vida já foi vivida. Meu registro já foi feito. Não tenho muito mais tempo. Eu sei disso. Não pretendo me aposentar. Sinto-me com 18 anos de idade, mas sei que não sou. Posso olhar para as radiografias quando as tiram e ver o desgaste de um osso aqui e ali por algo que nem sei o que é. Não posso sentir, mas sei que, em algum momento, eu sentirei. Isso começará a ter efeito sobre o corpo. Todos nós morremos. Eu não vou escapar disso. Eu não quero escapar disso. Eu quero ir, porque estar com Cristo é muito melhor do que estar até mesmo na Flórida. A Bíblia diz: seremos como Ele, pois o veremos como Ele é. Napoleão uma vez disse: eu morro antes do meu tempo e meu corpo será dado de volta à terra para se tornar comida para os vermes. Tal é o destino que logo terá o grande Napoleão. Que contraste com as palavras de Jó. Ele disse: eu sei que meu Redentor vive, e embora depois de minha pele os vermes destruam este corpo, ainda assim, em minha carne verei a Deus. Eu estou ansioso para vê-lo face a face. Há uma antiga oração inglesa que diz: Senhor, concede que minha última hora seja a minha melhor hora. Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Um bispo anglicano do século passado disse: espero que quando eu chegar à morte, não tenha que dizer: eu gostaria de ter amado mais a Cristo. Eu vou pedir a você esta noite para ter certeza de que está pronto. O que você tem que fazer? Pai, mãe, idoso, menino ou menina? Nunca sabemos neste mundo em que vivemos quando alguém vai partir.
Você sai para essas estradas e ruas e nunca sabe. Você está pronto? O que eu tenho que fazer para estar pronto? Primeiro, a Bíblia ensina que você deve se arrepender dos seus pecados. E você pergunta, bem, o que é arrependimento? Arrependimento é mudar sua mente em relação a Deus e em relação a si mesmo, vendo-se como um pecador e vendo a santidade e a justiça de Deus, olhando para a cruz de Cristo e vendo que Ele morreu por você. Mas também significa uma mudança de vida. Você vai mudar seus hábitos a partir deste momento. Você vai pedir a ajuda de Deus. Você pode não ser capaz de, pode não ter força para, mas se pedir a ajuda de Deus, Ele vai te ajudar. E então, a segunda coisa que você deve fazer é crer. A palavra crer significa mais do que simplesmente acreditar com sua mente. Significa se entregar. Entregar todo o seu ser a Cristo como Salvador e Senhor. E então, a terceira coisa, você deve estar disposto a segui-lo e servi-lo. Você está disposto a fazer isso? Você diz, Billy, eu decidi isso anos atrás. Você realmente decidiu? Muitas pessoas mais velhas têm sido religiosas, assim como as pessoas mais jovens, porque eu era jovem quando aceitei Cristo e vice-presidente da sociedade de jovens na minha igreja. Mas eu sabia que eu realmente não conhecia Cristo. Eu já sabia disso. E quando pediram para as pessoas virem e tornarem isso certo, eu fui. E estou tão feliz por ter feito isso naquela noite. Você pode ter certeza disso hoje à noite. Eu vou pedir que você venha e fique em frente a esta plataforma, como vimos 100 pessoas fazerem todas as noites. Estou pedindo que você venha publicamente. Ele disse, se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não o reconhecerei diante do meu Pai que está no céu. Há algo sobre vir publicamente que ajuda a resolver isso. E eu vou pedir que você venha. Se você estiver com amigos ou parentes, eles vão esperar. E depois que todos tiverem vindo, eu vou dizer uma palavra para você, orar com você e lhe dar alguns folhetos para ajudar em sua vida cristã. Levante-se e venha. Vamos esperar por você. 100 de vocês. Se vocês vierem dessa arquibancada lá atrás, vai levar cerca de 1 minuto, talvez 1 minuto e meio. Da arquibancada e dessa aqui perto, quase 2 minutos. Levante-se e venha agora. E depois que você vier, vamos ficar aqui por alguns minutos, orar, e então você volta para se juntar aos seus amigos. Muito simples, mas muito importante, porque o seu futuro eterno pode depender do que acontece esta noite. E você que está assistindo pela televisão, pegue o telefone e ligue para aquele número e faça seu compromisso com Cristo, assim como as pessoas já estão começando a vir aqui, neste estádio, em Fort Lauderdale, na Flórida. Levante-se e venha agora. 100 de vocês. Vamos esperar. Para você que está assistindo pela televisão, você pode ver que aqui em Fort Lauderdale, na Flórida, muitas centenas de pessoas estão vindo fazer seu compromisso com Cristo, para ter certeza de que o conhecem como seu Senhor e Salvador. Você pode ter certeza onde estiver. Você pode estar em um quarto de hotel, talvez em seu quarto, sala de estar, talvez em um bar em algum lugar, eu não sei onde. Você pode dizer, sim, Senhor Jesus, entre no meu coração. E tenha certeza de ir à igreja no próximo domingo, levando-o a se ajoelhar. E ele teve uma experiência com Cristo da qual nunca conseguiu se afastar. Agora ele disse, minha teologia me diria que provavelmente nasci de novo em um período diferente, mas algo aconteceu. Você pode chamar isso como quiser. Compromisso, novo compromisso, conversão,
Seja o que for, algo aconteceu comigo. Agora, a pergunta que quero fazer a você esta noite é: isso já aconteceu com você? Dê a isso outro título, outro nome se preferir. Chame de conversão, compromisso, arrependimento, fé, o que for. Isso já aconteceu com você? Muitos de vocês já refletiram por muito tempo sobre religião e cristianismo. Vocês estão comprometidos? Estão comprometidos com Jesus Cristo? Jesus disse que você deve nascer de novo. Comece com seu coração. Nasça do alto. Você pode ser transformado. O mundo pode ser transformado. O país pode ser transformado. Um estado pode ser transformado. Uma família pode ser transformada. Uma pessoa pode ser transformada. Você pode ser transformado. Nicodemos deve ter ficado atônito quando Jesus disse isso a ele, porque se Cristo tivesse dito isso a Zaqueu, que era um coletor de impostos, e eles não gostavam de coletores de impostos naquela época, muito mais do que hoje, seria uma coisa, mas dizer isso a Nicodemos, um dos grandes líderes religiosos de seu tempo, disse que Nicodemos era um governante. Isso significava que Nicodemos era rico, ele era religioso, e ainda assim estava em busca da verdade. Quantos de vocês vão à igreja, mas ainda estão em busca? Ainda há um vazio no seu coração e algo dentro de você diz que você não está realmente em paz com Deus. Veja, Nicodemos jejuava 2 dias por semana. Você conhece alguém na sua igreja que faz isso? Ele passava 2 horas todos os dias em oração. Quantas pessoas você conhece que passam 2 horas todos os dias em oração? Ele dava o dízimo de toda a sua renda. Hoje em dia, não há muitas pessoas que fazem isso. Ele era professor na escola de teologia e se dedicava muito à religião. Mas Jesus disse: Nicodemos, isso não é o suficiente. Você precisa nascer de novo, nascer do alto. Por que Jesus disse isso a Nicodemos? Porque ele podia ler o coração de Nicodemos. Ele via o que estava dentro dele. Ele percebeu que Nicodemos havia se envolvido com a religião, mas ainda não tinha encontrado a verdadeira essência, comunhão com Deus. O que causa todos os nossos problemas no mundo: mentiras, trapaças, ódio, preconceito, desigualdade social e, em última instância, guerras. Jesus disse que essas coisas que saem da boca vêm do coração e são elas que contaminam o homem. Ele disse que está no nosso coração. Ele disse que nossos corações precisam ser transformados. Psicólogos, sociólogos e psiquiatras, todos reconhecem que há algo errado com o homem. Há muitas palavras nas Escrituras que descrevem isso, mas vou escolher apenas 3. Uma delas é chamada de transgressão. O pecado é uma transgressão da lei. Em 1 João 3,4, lemos: o pecado é uma transgressão da lei. Que lei? A lei de Moisés, os 10 mandamentos. Você já quebrou algum desses mandamentos? Então você é culpado de todos. É também a quebra da lei da consciência. Alguma vez você já foi contra a sua consciência? Com certeza. E se você continuar indo contra a sua consciência por muito tempo, ela se torna cada vez mais insensível, até que se torna uma consciência cauterizada e morta, e já não é mais um guia seguro. Ela te desvia, porque você foi contra ela tantas vezes. E a outra lei, o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você sempre fez isso? Não. Então, você é um pecador em necessidade de perdão, de nascer de novo. Outra palavra traz consigo a ideia de errar o alvo, ou não cumprir com seu dever, e de falhar em fazer o que deveria ser feito. A Bíblia diz que toda injustiça é pecado, toda injustiça é pecado. E ainda assim, antes de você poder ir para o céu, você precisa ter justiça. Deus diz: sede perfeitos, como eu sou perfeito, santos, como eu sou santo. Onde você vai conseguir essa perfeição? Você não a tem agora. Onde você vai conseguir essa santidade? Você não a tem agora, mas não pode chegar ao céu sem ela. É por isso que Cristo morreu na cruz. Ele morreu na cruz e derramou seu sangue para prover a justiça para você, para que ele te forneça as vestes corretas para entrar no céu. E as vestes que você deve ter são chamadas de vestes de justiça. E isso foi providenciado por Cristo para você. Outra palavra é iniquidade, um desvio do caminho reto. Isaías disse: somos como ovelhas, todos nós nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho. Agora, aqui em Idaho, sei que este é um estado de ovelhas,
Talvez o estado das ovelhas nos Estados Unidos. Ainda não vi cabras por aqui, mas talvez vocês tenham cabras também. Na Nova Zelândia, eles cruzam ovelhas e cabras e as chamam de jeeps. Isso é verdade. Quando estávamos na Nova Zelândia, não pude deixar de me surpreender com o que estavam fazendo. Não sei se isso as melhora ou as destrói, mas alguns de vocês não sabem se são ovelhas ou cabras. Agora veja, Jesus disse que, no julgamento, haverá as cabras de um lado e as ovelhas do outro, e as ovelhas entrarão no reino de Deus. Claro, ele está falando ali do julgamento das nações, mas isso pode ser aplicado aos indivíduos. Ou pode ser que você seja uma cabra, e as cabras serão lançadas nas trevas exteriores. A Bíblia diz isso. Mas uma coisa você não é espiritualmente. Você não é um jeep. Você não pode ser ambos. Você tem que escolher qual será. E se você deseja fazer essa escolha, assistindo pela televisão, pegue o telefone e ligue para o número que está na tela agora. Há um conselheiro esperando para falar com você e ajudá-lo a encontrar Cristo como seu Senhor e Mestre, ajudando-o com seus problemas espirituais. Eles estão espalhados por todo o país. Então, ligue agora. E se a linha estiver ocupada, ligue novamente. Eles estarão disponíveis a noite toda. Se as linhas estiverem congestionadas, continue tentando. Não desista. A Bíblia diz: por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, uma mudança radical é necessária para cada pessoa. Precisamos que esses pecados sejam perdoados. Precisamos ser revestidos com a justiça de Deus para encontrar realização nesta vida, encontrando algo a que se comprometer. No que você está comprometido? Você é uma pessoa comprometida? Você realmente acredita em uma causa? Você realmente acredita em uma pessoa que simboliza essa causa? Por que não fazer de Cristo a sua causa e segui-lo? Ele nunca vai te decepcionar. E assim você não só encontrará plena realização nesta vida, mas também será aceitável diante de Deus. Agora, alguns de vocês podem perguntar: o que é o novo nascimento? Nicodemos fez essa pergunta. Ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Veja, Nicodemos, assim como você e eu, queria entender, ele queria compreender. Anos atrás, usei uma ilustração que eu mesmo não conseguia entender, porque cresci e fui criado em uma fazenda de gado leiteiro, e ainda acordo à noite com pesadelos, porque durante o ensino médio, eu tinha que acordar todos os dias às 3 da manhã para ordenhar 20 vacas. E quando eu voltava da escola, ordenhava as mesmas 20 vacas à tarde. Meu pai tinha uma pequena fazenda de laticínios com cerca de 60 vacas que ordenhávamos, e depois vendíamos o leite de porta em porta em um caminhãozinho que levava o leite bem cedo. Isso é praticamente tudo o que lembro da minha juventude, porque trabalhávamos muito naquela fazenda. Mas aqui está algo que eu não entendo até hoje. Como pode uma vaca preta comer grama verde e produzir leite branco e manteiga amarela? Não consigo entender isso. Bem, vou te dizer algo. Porque eu não entendo isso. Nunca mais vou beber leite. Eu preciso entender antes de poder tomar leite. Quase parei de beber leite quando a vaca pisou no balde, e nós simplesmente continuamos a ordenha. Eu também não entendo televisão em cores. Você sabia que sou tão velho que lembro de quando não havia televisão? Quando eu conto isso para um dos meus netos, eles me olham como se eu tivesse saído da arca. Lembro de quando nem rádio tínhamos. Na verdade, lembro da primeira estação que entrou no ar, a KDKA, em Pittsburgh. E meu pai tinha um antigo rádio de cristal. Ele disse: acho que conseguimos. Temos os fones de ouvido. E todos nós ficávamos ao redor, tentando ouvir. Era a única estação no ar nos Estados Unidos. É assim que sou velho. Bem, você não consegue imaginar um mundo sem estradas pavimentadas. Você deveria ter visto os 2 sulcos na frente da nossa casa que levavam até a cidade. Havia apenas 2 ruas pavimentadas em toda a cidade. Agora, suponha que eu diga, porque eu não entendo como a televisão funciona, como alguém pode estar em Roma, Nova York ou Jerusalém, e eu consigo vê-lo instantaneamente na minha tela. Eu vou parar de assistir e aperto o botão para desligar. Tenho que entender primeiro. Por quê? Você diria que eu estou louco. Bem, claro que eu não entendo esses computadores. Eu não entendo todas essas coisas que estão desenvolvendo. Toda essa era científica passou por mim. Nós não estudávamos isso na escola em que eu fui, mas eu aceito pela fé. Veja,
Nicodemos só conseguia enxergar o físico e o material, e Jesus estava falando sobre o espiritual. Jesus disse: "Você deve nascer de novo." Quando ele disse isso, ele não quis dizer que você pode herdar isso. Você não pode herdar isso. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Seu pai e sua mãe podem ser os maiores cristãos nascidos de novo no mundo, mas isso não faz de você um cristão nascido de novo. Eu posso nascer em uma garagem, mas isso não faz de mim um carro. E há muitas pessoas que têm a ideia de que, porque nasceram em um lar cristão, automaticamente são cristãs. Mas você não é. E você não pode alcançar isso por si só, não por obras de justiça que fizemos, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Além disso, reforma pessoal não é suficiente. Você pode se reformar e dizer: "Vou mudar", fazer resoluções de ano novo e tudo mais. Isaías disse: "Todas as nossas justiças são como trapos imundos aos olhos de Deus." Se você pegar um porco, levá-lo para a sala de estar e para o banheiro, dar-lhe um bom banho, lavá-lo com Chanel número 5, colocar um laço no pescoço e trazê-lo para a sala, você diria: "Agora eu tenho um novo porco. Ele se transformou em um verdadeiro cavalheiro. Olhe para ele ali sentado." Mas se você abrir a porta e deixar o porco sair, veja para onde ele vai. O coração dele não foi transformado, apenas o exterior foi mudado. E assim é com alguns de nós. Mudamos um pouco o exterior para nos conformar a certos padrões sociais ou coisas que são esperadas de nós em nossas igrejas, mas lá no fundo, nunca fomos transformados. É disso que Jesus estava falando com Nicodemos. Ele disse: "Nicodemos, você precisa de uma mudança interior, e só o Espírito Santo pode fazer isso. Você deve nascer do alto. Isso é um ato sobrenatural de Deus. O Espírito Santo te convence do pecado, te incomoda com o fato de que você pecou contra Deus. E em segundo lugar, o Espírito Santo te regenera. É nesse momento que você nasce de novo. Então, o Espírito Santo vem habitar em seu coração para te ajudar na sua vida diária. Você não sai daqui sozinho, sem ajuda. O Espírito de Deus vai com você a partir de agora para te dar segurança, alegria, produzir frutos em sua vida e te ensinar as Escrituras. Você não pode se reformar, isso não é suficiente. E você não pode apenas imitar. Muitas pessoas tentam imitar Cristo. Há um livro que Sheldon escreveu chamado Em Seus Passos. E as pessoas pensavam que tudo o que precisavam fazer era tentar seguir Jesus e fazer as coisas que ele fez para chegar ao céu. Mas você não consegue fazer isso. Nós não conseguimos viver à altura do Sermão da Montanha. Tente viver literalmente de acordo com o Sermão da Montanha. Você não consegue. Você não tem esse tipo de força espiritual. Eu contei a história de um casal de Oklahoma que aconteceu muitos anos atrás. Eles tinham lido sobre uma peça em Nova York chamada Minha Bela Dama. Eles contaram a todos que iam a Nova York para assistir Minha Bela Dama. O que eles não sabiam era que a peça estava esgotada com 4 ou 5 meses de antecedência. Quando chegaram lá, não conseguiram comprar ingressos. Então, eles pensaram: o que vamos fazer? Nossos amigos de casa vão pensar que vimos Minha Bela Dama. Vamos ficar envergonhados. Então tiveram uma ideia. Foram até uma livraria e compraram um daqueles livros que custavam $1 e que contavam tudo sobre a peça. Depois, ficaram esperando até as pessoas começarem a sair do teatro. Viram algumas delas jogando fora seus ingressos cortados ao meio. Então, eles pegaram alguns ingressos do chão, começaram a cantarolar e cantar músicas como I Could Have Danced All Night ou On the Street Where She Lives, algumas das canções de Minha Bela Dama. Quando voltaram para casa, estavam cantarolando as músicas. Tinham o livro que falava sobre a peça e os ingressos, e todos pensaram que eles realmente tinham assistido a Minha Bela Dama. E é assim que muitos de nós somos. Sabemos a linguagem religiosa, cantamos as músicas e até oramos. Mas a única coisa é que você ainda não foi aos pés da cruz e nasceu de novo. Essa é a mensagem que Jesus estava tentando passar a esse líder religioso. Nascer de novo significa, como está escrito em Ezequiel 36, também vos darei um novo coração e porei dentro de vós um novo espírito. Em Romanos,
Paulo fala disso como estar vivo dentre os mortos. Em 2 Coríntios, ele chama isso de ser uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Em Pedro, lemos que somos participantes da natureza divina. João chama isso de passar da morte para a vida. O novo nascimento traz uma mudança em toda a filosofia e modo de viver. Agora, como isso acontece? O que ocorre? Bem, é um mistério. Jesus disse: o vento sopra onde quer, e você não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Você pode ver o resultado. Agora, outro dia, durante aquela terrível tempestade de alguns dias atrás, eu não vi o vento. E você? Eu vi os efeitos dele. Vi galhos voando, partes de um telhado sendo arrancadas, poeira passando e os salgueiros se dobrando. Eu vi os resultados do vento, mas nunca vi o vento em si, e nem você. Jesus disse: o vento sopra onde quer. Há um mistério nisso. A analogia com o nascimento natural, eu acho, se aplica aqui. Veja, o nascimento natural começa no momento da concepção. Depois, aos 9 meses de gestação. E então, o nascimento propriamente dito. Agora, você pode estar em uma dessas fases hoje à noite. Talvez este seja o momento de concepção para você. Talvez você esteja em outra fase de gestação, ou talvez este seja o momento do nascimento. Somente o Espírito Santo pode responder a essa pergunta. Esse é o mistério. É um mistério que eu não posso te explicar, e Jesus não tentou explicá-lo a Nicodemos. É por isso que precisamos vir a Cristo pela fé. Nós nunca entenderemos completamente. Nossas mentes finitas não podem compreender o infinito. Nossas mentes limitadas não podem entender o Deus Todo-Poderoso. Nós viemos com fé simples, como a de uma criança, e colocamos nossa confiança em Jesus Cristo. E quando você faz isso, você nasce de novo. Mas acontece assim: primeiro, deve haver a recepção da palavra de Deus. E eu acredito que isso é a concepção, como está escrito em 1 Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. E em Romanos 10, lemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, esta noite, você está ouvindo, e está ouvindo a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Agradou a Deus, pela loucura da pregação, salvar os que creem. Pode parecer tolo que homens se levantem e usem palavras tiradas da Bíblia, e que essas palavras tenham o poder de penetrar seu coração e mudar sua vida. Mas elas têm, porque é a santa palavra de Deus. Este não é um livro comum. Esta é uma palavra viva. E então há o trabalho do Espírito Santo, como já expliquei. Ele nos convence. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Depois, ele passa a habitar em nós. Ele nos transforma. Muda nossas vontades, nossos afetos, nossos objetivos de vida, nossa disposição. Ele nos dá um novo propósito e novos objetivos. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. E então ele habita em nós. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo de Deus vive em você? Se há alguma dúvida sobre isso, pegue o telefone. Se você está assistindo pela televisão, ligue para esse número e um conselheiro estará disponível para ajudar você a garantir que nasceu de novo. Lembra-se da história de Naamã na Bíblia? Naamã era o comandante em chefe de todos os exércitos da Síria. E a Síria, assim como hoje, estava muito em foco. Ele era o comandante em chefe e tinha tudo. O rei o honrava. Mas Naamã era leproso e ele sabia que, em pouco tempo, seria expulso do exército. Ele seria apenas uma pessoa andando por aí com um sino dizendo: mantenham-se afastados, eu sou um leproso. Naamã ouviu uma pequena escrava israelita falar sobre um homem maravilhoso que poderia curá-lo em Israel.
Ele foi até o rei da Síria, que lhe disse: se há alguém em Israel que pode curá-lo, por favor, vá. E Naamã foi. Depois de passar por várias experiências, ele finalmente chegou ao profeta. O profeta então disse: vá ao rio Jordão e mergulhe 7 vezes, e na 7ª vez você será curado. O profeta nem mesmo saiu para falar com o general pessoalmente. Naamã estava lá com todo o seu uniforme e seus homens, mas o profeta apenas enviou um servo para lhe dar a mensagem, enquanto ele permanecia em algum lugar na cozinha. O profeta nem sequer saiu para cumprimentá-lo, apenas enviou uma mensagem e o general se afastou, enojado. Mas um de seus capitães ou um de seus auxiliares disse: Senhor, se ele tivesse te pedido algo difícil, você teria feito. Ele apenas te disse para ir ao Jordão. Naamã respondeu: sim, mas o rio Jordão é lamacento e nossos rios são claros. O Jordão não pode fazer nada. E o auxiliar disse: por que não tenta, Senhor? Você é um leproso, precisa fazer algo. Então o general foi ao rio Jordão, mergulhou 4 ou 5 vezes e disse: veja, a lepra ainda está aqui, não adianta. Mas o auxiliar insistiu: Senhor, ele disse 7 vezes. Então Naamã mergulhou pela 7ª vez, e quando emergiu, sua pele estava limpa e restaurada. O que o salvou foi o fato de ter feito o que o profeta lhe mandou. O maior de todos os profetas é Jesus Cristo, e ele diz: você deve nascer de novo. Como você pode nascer de novo? Arrependendo-se de seus pecados. Isso significa estar disposto a mudar sua maneira de viver e dizer a Deus: sou um pecador e estou arrependido. Simples como uma criança. E então, pela fé, recebê-lo como seu Senhor, Mestre e Salvador, e estar disposto a segui-lo em uma nova vida de obediência, na qual o Espírito Santo te ajuda à medida que você lê a Bíblia, ora e testemunha. Se há alguma dúvida em sua mente sobre ter nascido de novo, espero que você resolva isso antes de sair daqui hoje à noite, porque a Bíblia diz: agora é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. A Bíblia também diz: aquele que endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será repentinamente destruído, sem que haja cura. Você não pode vir a Deus a qualquer momento que quiser. Você só pode vir quando o Espírito Santo está te chamando e Ele está falando com você esta noite, em resposta às orações de milhares de pessoas em Idaho e em todo o país. Venha a Cristo esta noite. Por que eu peço às pessoas para virem publicamente? Já vimos várias milhares de pessoas fazerem o que estou pedindo a você. Eu peço que venham publicamente porque Jesus disse: se você não me reconhecer diante dos homens, eu não te reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. Ele foi pendurado publicamente na cruz por você. Certamente você pode vir à frente deste público, neste lindo estádio, e recebê-lo em seu coração. Estou pedindo que você faça isso agora. Se você está com amigos ou familiares, eles vão esperar por você. Mas vou pedir que venha e fique aqui na frente do palco. Este é um ato simbólico de uma decisão interior que você está tomando. E depois que todos vierem, vou dizer algumas palavras para vocês. Farei uma oração e entregarei algumas literaturas. Então, você poderá voltar e se reunir com seus amigos. Em que Jesus está usando uma afirmação exagerada para transmitir o ponto de que Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas o tempo todo, mesmo acima de seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã ou até mesmo de sua própria vida. Cristo deve estar em primeiro lugar, e ele disse:
Se você não estiver disposto a tomar essa decisão e não estiver disposto a fazer essa escolha, você não pode segui-lo. E então ele continua: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula o custo, para ver se tem o suficiente para completá-la? Para que não aconteça que depois de ter lançado o alicerce e não ser capaz de terminar, todos os que virem isso comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não foi capaz de terminar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se você vai me seguir, sente-se e calcule o custo. Porque as pessoas que seguiam Jesus eram jovens, e ele próprio era um jovem. Jesus morreu aos 33 anos, e nesta ocasião, ele está indo para Jerusalém pela última vez. Se você observar, a partir do capítulo 13, no versículo 31, até o capítulo 19 e o capítulo 27, há referência a essa jornada que o leva por várias partes do que chamamos de Terra Santa. No caminho para Jerusalém, para a cruz, para morrer pelos nossos pecados. E você sabe, ao lidar com os jovens de hoje, há 3 tipos de tensões que eu encontro entre eles. Primeiro, existe a tensão entre os jovens e seus mais velhos. Os jovens acham que os mais velhos estão atrapalhando o seu caminho para uma vida melhor. E o verdadeiro teste desta geração ainda não chegou. O verdadeiro teste da nossa geração está por vir, pois nosso mundo está enfrentando nuvens de tempestade ameaçadoras. A corrida armamentista, a fome crescente no mundo e os gritos dos famintos em muitas partes do terceiro mundo que não têm o suficiente para comer. E quer gostemos ou não, teremos que ouvi-los, pois estão ficando mais numerosos e mais altos. Não podemos continuar com extremos de riqueza e de pobreza. Nossa geração ainda não enfrentou isso. A nova geração ainda não percebeu que terá que carregar esse fardo. Vocês terão que carregar o peso dos erros da minha geração e da geração que acabou de passar. Porque veja, acumulamos uma dívida gigantesca para vocês pagarem. Os juros dessa dívida, neste momento, são de 60 bilhões de dólares por ano, apenas os juros. E alguém tem que pagar, e vocês são os escolhidos para isso. Não vivemos dentro das nossas possibilidades. E as dívidas estão ficando cada vez maiores, e 400 bilhões de dólares estão sendo gastos em armamentos no mundo. Alguém pode apertar o gatilho que destruirá a sua geração. E essas são as coisas aterrorizantes que vocês enfrentam. E vocês ainda não enfrentaram isso de verdade. E nós também não enfrentamos. E eu, por exemplo, me sinto envergonhado do que a nossa geração entregou a vocês, os problemas que deixamos para vocês e os erros que cometemos. E um desses erros é que não apresentamos claramente a vocês o Evangelho de Cristo, o custo de segui-lo e a alegria, o entusiasmo e a emoção de segui-lo, conhecê-lo e ter seus pecados perdoados, de forma que, mesmo se você estiver em uma cadeira de rodas, possa ter aquele sorriso maravilhoso e dizer: graças a Deus. Que mensagem poderosa temos para entregar a vocês? E então, a segunda tensão que encontro é criada pelos próprios jovens, que não gostam de nenhuma parte do mundo, que herdarão e estão buscando abolir toda a sociedade. Como um deles disse, eles se sentem como se estivessem presos na parte de trás de um veículo construído de forma incorreta. É inseguro em qualquer velocidade e está sendo conduzido por um motorista de meia-idade embriagado. Eles não querem dirigir. Eles nem mesmo querem ir para onde o carro está indo. Eles só querem sair do carro o mais rápido possível antes do acidente. E se conseguirem, acamparão onde estiverem, na esperança de sobreviver se conseguirem permanecer juntos. E a terceira tensão que encontro é aquela que vem dos jovens que usam uma palavra que usaram há 2 ou 3 anos. Não acho que os jovens estejam usando mais essa expressão,
pois está um pouco desatualizada, mas ainda é uma boa representação do que vejo entre os jovens hoje, mesmo que usem terminologias diferentes. Eles querem dizer a mesma coisa: deixa rolar. Eles estão inquietos com um descontentamento mordaz. Estão testando os ventos da mudança antes de comprometer sua mente, corpo e alma. E isso representa muitos dos jovens modernos. Um garoto é pego colando na escola e seus colegas dizem: deixa rolar. Uma menina fica grávida, deixa rolar. Estudantes pressionados pelos pais para obter melhores notas. Deixa rolar. Não se preocupe com isso. Quando um problema se torna difícil, deixa rolar. Afaste-se dele. Não tente pensar em uma solução para o problema. Sinta seu caminho através dele. Abandone os padrões absolutos, pois eles apenas o prenderão. Mas você sabe, a geração anterior à sua, minha geração, também foi idealista, entende? Fomos tentados a desistir e deixar rolar milhares de vezes, mas em vez disso, mantivemos nossos empregos, pagamos nossas contas e impostos e lutamos em guerras que precisavam ser travadas para impedir que Hitler dominasse o mundo. Talvez tenhamos sido ingênuos, mas esperávamos que a geração jovem assumisse o peso da sociedade e achamos difícil entender a falta de comprometimento hoje. E essa é, de fato, a falta que percebo em muitos jovens. Eles realmente não se comprometeram com nenhuma filosofia, ideologia ou fé religiosa. Eles estão apenas deixando rolar, esperando que um vento os leve em qualquer direção. Estou pedindo a você, nesta noite, que se comprometa com o Senhor Jesus Cristo. Conte o custo, renda tudo a Ele. Deixe-o ser o seu Senhor. Deixe que Ele o guie em suas decisões sobre vocação, casamento e esses grandes problemas que você terá que enfrentar pessoalmente, além dos problemas coletivos que todos nós teremos que enfrentar como geração. Nosso mundo está se movendo muito, muito rápido em direção a um clímax de algum tipo. Acho que estamos à beira de um terremoto internacional. E acredito que isso pode acontecer a qualquer momento, certamente antes do fim do século. A menos que milhões de jovens comecem a marchar por Jesus Cristo com amor em seus corações, rendidos e comprometidos, estudando a palavra com conhecimento das Escrituras. E é isso que mais peço a vocês, jovens. Conheçam este livro. Se você vai ser médico, advogado, empresário, ou seja qual for a sua vocação, adquira o conhecimento deste livro primeiro. Estou feliz por ter ido para a escola bíblica antes de ir para a Faculdade de Artes Liberais, porque fui fundamentado nas Escrituras antes de ir. E quando você chegar à universidade, e é aqui que tenho um problema com algumas igrejas, não com todas elas. Sabe, nossos professores de escola dominical não estão devidamente treinados para ensinar. Eles mesmos não conhecem as Escrituras. Eles não sabem como comunicar a palavra. E nossos jovens precisam de treinamento. E a igreja pode fazer isso. Em muitas ocasiões, na maioria das vezes, as igrejas estão fazendo isso. Graças a Deus pelas escolas bíblicas e pelos departamentos de Bíblia em muitas das nossas escolas cristãs que estão ensinando a palavra de Deus aos jovens. Mas, em algumas escolas, é preciso ter muito cuidado ao escolher um curso de Bíblia. Quero dizer isso agora. Um jovem veio até mim outro dia dizendo que queria ir para uma certa universidade. Eu disse: vá, é uma ótima universidade, mas não faça nenhum curso de Bíblia lá, porque naquela universidade os professores estão determinados a destruir sua fé. E isso está acontecendo com muita frequência em algumas de nossas universidades hoje. Na verdade, um professor de quem ouvi falar, e de fato sei o nome dele, entrou na sala de aula e disse: eu deveria ensinar a Bíblia a vocês, mas quero dizer, antes de tudo, que
que não acredito em uma única palavra dela. E em segundo lugar, ele disse: vou tentar provar a vocês por que a Bíblia não é verdadeira. Agora você pode imaginar esses jovens sentados lá, impressionados pelo conhecimento do professor, vindos de lares onde foram ensinados a amar a palavra de Deus. Quantas tragédias acontecem dessa forma? E cabe à igreja ensinar e garantir que nosso ensino seja a verdade da palavra de Deus. Agora, quando você trabalha entre os jovens, há 3 problemas que você enfrenta quando se trata da palavra de Deus. Primeiro, há um problema intelectual. Hoje em dia, esse problema não é tão significativo quanto costumava ser anos atrás, pois a ciência atualmente tende a confirmar a palavra de Deus. Quando eu estava na escola, parecia que a ciência estava contra a palavra de Deus. Hoje, a vasta maioria dos cientistas acredita em Deus. 35 anos atrás, a maioria não acreditava. Então, o problema intelectual não é tão grande. Mas o problema intelectual que enfrentei é o mesmo que muitos de vocês enfrentam. Eu tive que decidir quem era Jesus Cristo. Ele era o Filho do Deus vivo, o caminho, a verdade e a vida, a personificação de toda a verdade. Verdade científica, verdade psicológica, verdade moral, verdade espiritual. Ele era a personificação de toda a verdade, como afirmava, ou era um mentiroso, ou merecia ser internado em uma instituição mental e estudado por psiquiatras. Qual dessas opções é a correta? Essa é a decisão que você precisa tomar hoje à noite. Você precisa tomar uma decisão intelectual sobre Jesus Cristo. A Bíblia não é contra a mente. Na verdade, a Bíblia tem muito a dizer sobre a mente. Devemos amar o Senhor, nosso Deus, de todo o coração, alma e mente. Tenha em você a mesma mente que estava em Cristo Jesus. A mente é importante, mas lembre-se de que ela foi afetada pelo pecado, e você não pode chegar a Jesus Cristo apenas intelectualmente. O último passo deve ser dado pela fé. E assim, pela fé, eu digo: Senhor Jesus, eu creio que você é quem diz ser, o Filho do Deus vivo, o Criador do universo, que morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para minha justificação. Eu creio que você voltará para estabelecer o seu reino. Eu sei que você é meu Salvador, e pela fé eu o aceito. E quando faço isso, Ele muda minha vida. Ele entra no meu coração e me faz uma nova pessoa. E Ele fará o mesmo por você nesta noite. O segundo problema que os jovens enfrentam ao vir a Cristo é um problema moral: atender aos altos padrões de Cristo. Pois veja, Cristo exigiu o primeiro lugar em tudo, e você precisa vir a Cristo com a consciência de que precisará pagar um preço. Você não pode arrastar esses pecados sujos com você. Você terá que parar de mentir, terá que parar de dormir com aquela garota que não é sua esposa, terá que parar de trapacear na escola. Você terá que assumir algumas responsabilidades e trabalhar. Terá que estudar a palavra de Deus para se mostrar aprovado diante de Deus, um trabalhador que não precisa se envergonhar. Todas essas coisas têm um custo. Você está disposto a pagá-lo? Esse é o problema moral. Seus padrões são muito elevados, e ele não mudou para se acomodar à nossa geração e aos nossos padrões permissivos que estão em constante mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus nunca muda. Agora, esses são padrões elevados, e eu não acredito que você consiga mantê-los sem Cristo. O sexo é lançado sobre você de todos os ângulos. O instinto sexual é muito forte. Deus o deu a você, é um presente de Deus, e não há nada de errado com isso. A pressão dos colegas, as coisas que vemos nos filmes e na literatura, tudo isso estimula seus desejos sexuais. E você não consegue viver uma vida pura hoje,
exceto de uma única forma: com Cristo em seu coração. Paulo disse: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A Escritura diz: o pecado não terá mais domínio sobre você. Houve um tempo em que o pecado governava a sua vida, mas quando você vem a Cristo, o pecado não governa mais. Cristo governa. E Ele pode ajudá-lo a alcançar os altos padrões de moralidade e ética que Ele estabelece. Agora suponha que você aceite Cristo e escorregue e caia. O que acontece? Você não vai se tornar perfeito imediatamente. Se você realmente conhece Cristo, vai se levantar, se ajoelhar e dizer: ó Senhor, sinto muito, perdoe-me, eu me afasto desse pecado, não quero cometê-lo novamente. Você o confessa, reconhece, e Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Então, nesta noite, se você pecou, volte para Ele e diga: Senhor, eu pequei, me perdoe, eu me rendo. E então, claro, há outro problema, o problema emocional. Porque veja, somos feitos de mente, vontade e emoção. Ele quer ser senhor da sua carreira, do seu casamento, das suas amizades, da sua moral. Tudo deve ser entregue a Ele. Você não deve ser levado pelas emoções. Ninguém diz que você precisa chorar ao vir a Cristo ou que precisa rir ao vir a Cristo. Mas eu lhe digo uma coisa: você não pode olhar para aquela cruz por muito tempo e compreender seu profundo significado sem se comover. Que Deus enviaria seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer e derramar seu sangue por você, para que você pudesse ter perdão dos pecados, vida eterna e a certeza de que irá para o céu. Agora, Deus faz 3 reivindicações ou 3 chamados a você. Primeiro, Ele chama você para a pessoa de Jesus Cristo. Venha agora e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Eles podem ser feitos brancos como a neve por causa da cruz. Assim, Ele chama você para Cristo nesta noite. Não é um chamado da igreja, não é um chamado da família, não é um chamado nacional, é um chamado para uma pessoa, a pessoa de Cristo. Quantas pessoas aqui nesta noite estão na igreja, mas realmente não conhecem a pessoa de Cristo por si mesmas? E então, em segundo lugar, Deus o chama à consagração. A palavra consagração significa separar. Nós fazemos a dedicação, mas apenas Deus pode consagrar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pense em sua vida como uma casa. Você é o proprietário da casa. Você tem um molho de chaves e, quando responde ao chamado de Cristo, você entrega a Deus a chave da porta da frente da sua casa. Você entrega a sua vida a Cristo como Salvador e Senhor. E quando você responde ao chamado de Deus para a consagração, você tira as outras chaves do molho, uma de cada vez, e as entrega a Deus. Para um pai ou uma mãe, isso significa ir ao berçário e entregar o bebê a Cristo. Para um estudante, significa entregar a chave da sua educação a Deus. Para um empresário, significa entregar a chave do seu negócio a Deus, a chave da sua carteira. Você entrega a Deus a chave do seu romance. Você entrega a chave do seu futuro casamento. Ele se torna o Senhor. Assim como recebestes o Senhor, assim andai nele. Como você recebeu Cristo? Você o recebeu pela fé. Agora, ande de acordo com essa fé. Entregue-lhe o molho de chaves. E por fim, Deus o chama para o treinamento. Vou lhe dizer, eu gostaria de ter 1 milhão de jovens agora mesmo que dissessem:
Eu irei aonde você quiser que eu vá e serei o que você quiser que eu seja, Senhor. Como Deus poderia usá-lo em lugares da Índia que eu conheço, na África, na América Latina, bem aqui nos Estados Unidos ou na Europa, no seu próprio bairro, na costa oeste da Flórida. Deus pode usá-lo. Ele precisa de você. Minha própria denominação vai nomear 1000 novos missionários em um único culto em Houston, Texas, em junho, e estão orando para que 1000 novas pessoas se apresentem naquela mesma noite. Jovens novos digam: Senhor, eu irei aonde você quiser que eu vá. Serei o que você quiser que eu seja. Serei um missionário. Ele precisa de enfermeiros, médicos, empresários e sim, de políticos cristãos. Líderes cristãos que estejam prontos para avançar, pagar o preço e servir a Cristo. Estou chamando você nesta noite para se juntar ao exército dele. Marchar com ele sob a bandeira da cruz, com o amor dele em seu coração. Mas primeiro, você precisará tomar essa decisão inicial. Dar o primeiro passo e dizer: sim, pela fé, eu o recebo, Senhor, em meu coração. Estou pedindo que você faça isso agora. Centenas de vocês, jovens e velhos, vou pedir que façam algo que já vimos milhares de pessoas fazerem. Vou pedir que se levantem de seus assentos agora. Centenas de vocês. E venha, e fique neste campo e diga: